para ir. Então tá, então vamos lá. Então pode começar. Senhor Fazendo Jesus, a prece. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, as tuas vibrações de amor e carinho por todos nós. Acima de tudo, Senhor, por confiar em cada um dos corações aqui reencarnados, que temos condições de amar mais, que temos condições de treinar mais a afabilidade, a doçura, ou seja, a benevolência acima de tudo, exercendo para todos os corações o que nós já possuímos e já temos condições de exercer. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades de treinamento, de aprimoramento, reflexões durante tantos estudos. Só temos a agradecer esses infinitos trabalhadores do teu amor que vem amparar e socorrer e auxiliar a nossa jornada, guiando como basicamente técnicos de um grande time, auxiliando, coordenando, orientando, para realmente caminharmos na direção do Pai. Só temos a agradecer, Mestre, por todos esses recursos. Pedimos igualmente por todos os lares aqui representados, por todas as pessoas que geralmente estão no grupo participando do estudo que hoje não puderam participar, que igualmente sejam envolvidos e amparados, hoje e sempre. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para iniciar o estudo da noite. Então vamos lá, né? Vamos capturar. Deixa eu só acertar um. Só acertar uma coisa aqui, só um minutinho, desculpa. Vamos lá. Do livro. Eu nunca lembro essa sigla. Eu não sei de cabeça. Eu já esqueci, dessa editora. Eu acho que é Grupo Espírita. Eu não lembro. Bem, do livro Bênçãos de Paz, da editora GEM, capítulo 44. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. O título da página, Embaraços. Indiscutivelmente, somos defrontados por situações embaraçosas, nas quais se nos oprime o espírito ante a nossa incapacidade para conjurar-lhes a presença. Isso te ocorre no mundo quase sempre, quando os próprios erros elastecidos, dilatados, espichados, né, assumem aos teus olhos a feição de males sem remédio. Quando a saúde física se te revela positivamente arruinada. Quando um ente querido parece haver chegado às raias da morte. Quando te vês sob feições e desencantos por negócios francamente infelizes. Quando a injúria te arrasa a imagem à frente do teu círculo social. Quando afetos extremamente queridos te abandonam. Quando alguém te acusa por delitos que não cometeste. Quando caíste em alguma falta grave e todas as oportunidades de reparação se te afiguram perdidas. Ainda hoje, dolorosos desafios talvez te cerquem. Sejam quais forem, no entanto, ora e confia, trabalha e espera. Em verdade, todos nós renteamos com embaraços para a transposição dos quais somos absolutamente incapazes. Ante qualquer dificuldade, porém, recordemos a afirmação positiva do Mestre. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. A página é enigmática. Mais uma enigmática, né? Não tem página fácil com Emmanuel, né? Emmanuel tenta trazer para a gente aspectos que a gente não está percebendo. E eu gostaria de pedir desculpa aqui a vocês e dar licença, pedir uma licença a vocês, para a gente voltar lá em Mateus
alguns versículos antes, só para a gente contextualizar aonde surgiu essa frase. Eu gosto de fazer isso porque às vezes ajuda a entender, porque Emmanuel está falando do contexto, e se a gente não lembra desse contexto, desse trecho, tá? Eu vou só pedir licença aqui a vocês, eu já tinha recortado aqui, eu coloquei aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí, então, né? Tá sim. Tá sim? Então vamos lá. Então, ele está tratando justamente do versículo, que é Mateus capítulo 19, versículo 26. Então eu recortei lá da Bíblia que eu gosto de consultar, e está assim em Mateus no capítulo 19. Então resgatei lá no item 16. Retornei um versículo um pouquinho mais para trás. E eis que se aproximou dele um jovem, e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. A frase é pesada. Mas se é que queres entrar na vida... Aí ele vai dando essas dicas, né? Desculpe. Se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Olha só, parece até que Jesus estava vendo que isso seria um caos mesmo 2000 anos depois. Mesmo em repúblicas bem organizadas, que diz que são evoluídas, continuam os mesmos problemas. A gente não consegue cumprir. Sempre vai ter uma desculpa, vai ter um motivo para matar, adulterar intenções, adulterar pensamentos, adulterar projetos, furtar destinos, furtar recursos financeiros, furtar destinos dos outros, atrapalhar a vida de todos. E não dirás falso testemunho, ou seja, para de ficar falando mal dos outros. Ele é bem categórico. Você precisa estar acreditando, cara. Isso foi escrito que Jesus falou isso há 2000 anos atrás, né? Não é possível. Parece que ele teve aqui uma semana. Porque tá a mesma coisa, né? Então ele continua no item 19. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitos bens. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E a outra vez vos digo que é mais fácil um camelo, ou seja, aquela linha grossa, né, passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram: Quem pode então ser salvo? Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: Aos homens é isso impossível. A pergunta era sobre quem pode ser salvo. Meu Deus, errei de novo aqui, desculpa. A pergunta era de novo sobre quem pode ser salvo. Aí Jesus pega e responde: Aos homens isso é impossível, mas a Deus, aqui como se fosse uma craseada, né? Não foi capturado assim na tradução, mas para Deus tudo é possível. Né? Não vou botar crase aqui porque eu estou tendo a grafia do original. Mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós?
Ao que lhe disse Jesus, em verdade vos digo, a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, olha isso, na regeneração, perdão, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, essa é outra frase que é difícil a gente entender, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. A serem salvos, né? É disso que ele está falando, a serem salvos. Mas vamos resgatar agora aqui desde o começo. Que a gente vai chegar lá e vamos pontuar todos aqueles aspectos que a gente marcou lá, né? Para a gente ir bem devagar. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, porque senão não vai dar tempo, vou consumir muito tempo, a Ana vai puxar minha orelha. Vou ficar com a orelha inchada. Indiscutivelmente, somos defrontados por situações embaraçosas. O que significa embaraçoso? Né? Se você pegar aqui o dicionário, um dicionáriozinho de sinônimos, o embaraço é um aperto. Você está num aperto, uma situação difícil. Aperto em que sentido? Aperto em termos de que envolve, né, angústia, privação. Então, angústia, que ele está falando aqui, é algo angustioso, até mesmo físico. Mas também tem angústia espiritual, certo? Você está se sentindo incapaz de cumprir certas tarefas. Isso é uma angústia. A pessoa se sente, por exemplo, entristecido porque gostaria de estar vivendo, construindo paz e não está conseguindo. Então, todas as fontes de angústias que criam tormentos, tribulações, martírios, dor, ele não está tratando só da dor física. Ele está tratando daquela pior dor que existe, que é a dor moral, tá? Só para a gente voltar aqui, que a gente está falando de que significa embaraços, aperto. Está passando aperto danado. Então, angústia, privação, contratempo. Contratempo. Você está numa situação, um problema, uma situação difícil, né? Um sufoco danado. Constrangimentos. Né? É mais ou menos nesse contexto, ok? Desses possíveis abordagens, tá bom? Só para a gente alinhar na mesma direção. Então, esses embaraços, né, somos defrontados por situações embaraçosas. É óbvio que seremos. É inevitável. Isso aqui é uma escola. Seria igual você nunca ser defrontado por alguma coisa que seja desafiador. Você nunca ser defrontado por alguma coisa que vai, de certa forma, estressar a sua paciência, estressar o seu grau de suportação, até você perceber que o verdadeiro sentido da vida não é você detectar se você cai ou não. É você cair várias vezes e levantar. Feliz. E feliz porque caiu. E mais feliz ainda porque levantou. Não tem nada a ver com permanecer em pé, porque ninguém ficará em pé. É uma ilusão. Então todos reencarnam sabendo que vão desencarnar. Então todos sabem que vão ter que passar pelo fenômeno chamado morte. Ah, mas eu acho um absurdo ter que deixar essa experiência que eu estou vivendo nessa consciência. Sim, mas você precisa viver outras percepções de vida, outras formas de enxergar a vida. E você precisa de novas experiências. É inevitável. E em todas elas, vamos passar por embaraços. Vamos passar por dificuldade. Por que ele está falando isso? Porque somos ainda simples e ignorantes. Muito mais próximo do simples, muito mais próximo do ignorante.
Por isso que para o homem é impossível. É impossível. É isso que ele está falando. Né? A gente vai chegar lá embaixo no versículo de novo, a gente vai repassar em que contexto ele está falando. Então, sim, vão ter isso. Então, ele continua, só para pescar aqui, não perder a linha do pensamento. Nas quais se nos oprime o espírito. Então, nós vamos sentir o nosso espírito oprimido. Oprimido mesmo, sentindo uma opressão, uma pressão forte de dificuldade, ante a nossa incapacidade para conjurar-lhes a presença. Ok? Vamos seguir. Isso te ocorre no mundo quase sempre. Aí vai dizer quando que isso ocorre. Quando que isso ocorre? Olha, quando seus próprios erros dilatados assumem aos teus olhos feição de males sem remédio. Então a pessoa começa a falar assim, nossa, eu nasci torto, cresci torto, eu vou continuar torto. Já viu essas pessoas que falam isso? Elas estão falando justamente esse pensamento aqui que a mãe está dilatando para a gente. Por que essas pessoas se sentem dessa maneira? Porque ela dilatou tanto os efeitos desses próprios enganos que ela se acha incapaz de fazer uma boa escolha. E como ela não conseguiu aprender sobre a essência que ela mesma ela não está aprendendo de dentro para fora os reais objetivos como espírito imortal que ela acredita que não tem jeito. Porque ela está sempre alegando que quem faz e quem promove o destino dela é Deus. Que quem faz essa etapa é Deus. Então, nós temos um problema grave. Nós criamos fantasias durante muito tempo com esses pensamentos distorcidos. E depois o preço chega, né? Qual é o preço? Você vai ficar dilatando, vai ficar ampliando os próprios erros, até você achar que você não consegue mais se libertar deles. Nossa, sou tão egoísta que eu nunca vou conseguir pensar no próximo antes de mim mesmo. Tem pessoas que falam isso abertamente. Pessoas que têm uma certa intimidade, colegas, enfim, que você tem uma certa intimidade, a pessoa fala isso assim rasgada. Aí eu falo, mas é normal, né? Totalmente natural. E eu acho um passo incrível você ter condições de perceber isso e falar isso em voz alta. A maioria não fala, tem vergonha. Então ainda tem aquela parte do escárnio, né? A pessoa vai escarnecendo, fazendo piadas e anedotas dos próprios enganos, dos próprios equívocos. Isso, a priori, todo mundo acha que é ruim, né? Você olha assim, o cara está fazendo deboche com os valores morais. Não, ele não está fazendo deboche com os valores morais. Ele está fazendo deboche da própria condição. A própria condição que a pessoa se encontra, tanto que ele dilatou os erros dele mesmo, que ele não vê saída. Ele não vê saída. E isso vale para qualquer hábito, para qualquer traço da nossa consciência em desenvolvimento. Se a gente dilatar demais os equívocos, a gente se acha sem saída. Eu não consigo ficar uma hora sem reclamar. Eu não consigo ficar sem criticar ninguém. Fica tranquilo, faz parte, você está treinando. Só que você mesmo vai se sentir sufocado com os seus próprios enganos, com os seus próprios erros. Você vai criar um castelo de infelicidade para o seu dia. Você vai ficar encastelando sua consciência só em lugares tenebrosos, que você mesmo sentou tijolo e se colocou lá no pico da torre e disse que não queria mais descer. É disso que ele está falando. Então, igualmente, nós vamos nos sentir nesses embaraços quando a saúde física se te revela positivamente arruinada. Gente, todos vão adoecer na Terra. Todos, sem exceção. Não, mas se um espírito de luz reencarnar aqui na Terra, ele não vai adoecer. Mas ele não tem nada para fazer aqui. Eu estou falando, quem tem o que fazer aqui vai adoecer, porque faz parte do processo. Como fica a sua consciência quando você está doente? Quando você está com febre? Quando você está com dor? Você cai numa prostração total e diz que não tem jeito? Olha que coisa infeliz. Ai, meu Deus, que vida horrível. Como é que sua consciência reage diante de um abatimento físico profundo? Você se revolta?
tenta cuspir no nome de Deus, tenta ficar revoltado, tenta ficar zangado. Cadê os espíritos que não me ajudam? Cadê as curas que eu quero tanto? Como a sua consciência reage? Porque para isso que existe esse embaraço. É para isso que existe esse embaraço. Então, assim, essa página de hoje sobre embaraços é o seguinte. Não tem quando a pessoa diz assim, as professoras de sala de aula: crianças, vamos lá, preste atenção. Eu vou passar qual vai ser a matéria para vocês estudarem para o teste. Lembra como é assim? Né? Algumas pessoas aqui do grupo são professoras, estão acostumadas a fazer esse tipo de conversa. Só que a gente nunca está acostumado a fazer esse tipo de conversa para a nossa própria consciência. O que acontece na esteira do destino de 80, 60 e 80 e 90 anos aqui na Terra? Você vai adoecer. O corpo se degrada. O potencial que você tem de animar e produzir fluido vital na cooperação ativa com o corpo físico, esse processo vai se exaurindo à medida que você vai exaurindo a sua capacidade de admirar a vida e de fortalecer a vida. Esse é outro problema da doutrina espírita que a gente vai ter um dia que resolver. Né? Todo mundo acredita que vem com uma cota de fluido vital, né? E que esse fluido vital vai acabar. Um dia vai acabar e vai apagar como se fosse uma vela. Você não vai nunca encontrar isso no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos fala justamente o oposto. Que o fluido vital ele é produzido a partir da vontade do espírito reencarnante conectado a um corpo físico, através do fluido universal, que é a constituição física do seu perispírito. É nesse dinamismo que surge o fluido vital. Por isso que é difícil conversar sobre esse tema, porque foram décadas as pessoas falando uma coisa doida que você não acha lugar nenhum escrito isso. A pessoa foi estudar André Luiz, entendeu errado as descrições de André Luiz e passa a falar contra Allan Kardec. Entre André Luiz descrever uma coisa física, eu prefiro ficar com a percepção de Allan Kardec e não interpretar equivocadamente a descrição de André Luiz, né? Então, nós temos que entender isso. Essa página embaraço está dizendo o seguinte: gente, quais são os testes que a sua consciência mesmo fica o tempo todo solicitando e que depende desses testes. Você depende dessas situações para se perceber, se conhecer. Você só vai... Por exemplo, se cair uma lata de leite ou então uma lata grande em cima da sua unha e você perde a unha na hora, a unha pula fora e fica aquela coisa sangrando, aquela poça de sangue. Você grita, chora, se revolta, entra em desespero e você está saindo, você vai ter que ir na rua, você vai ter que trabalhar, você não vai ter que poder parar. Você vai reclamando, você vai bradando que mundo é esse, você vai reclamando ou você percebe aquela dor aguda e pensa: já entendi, Senhor. Você quer ver se hoje eu sou capaz de cumprir esse dia com o dedo sem unha, latejando e sangrando? Eu consigo. E você consegue, você prossegue. Isso não vai me parar. Isso não vai desanimar a minha consciência, nem 10 segundos. E você ri da situação. Tira aquela carne esponjosa, enrola um trapo, um pano qualquer e segue. Essa dor não vai me controlar. Nada vai me parar. E você continua. A questão toda é: esses embaraços vão parar a sua consciência ou não? Essa é a pergunta de milhões e que o homem não tem capacidade de evitá-lo. Ou seja, você não tem como se auto-induzir ao progresso. Calma aí, deixa eu sentar aqui e eu vou progredir em amor e sabedoria agora, sozinho. É impossível para o homem. Mas para Deus, tudo é possível. Deus vai criar os planos, vai criar recursos, vai criar meios de nos capacitarmos e progredirmos em amor e sabedoria. É isso que ele está falando. Deus é que cria esses planos e cria situações para a gente se descobrir e evoluir. E os embaraços fazem parte. Se adapte a eles. Perceba, enxergue as melhores situações, mesmo nas condições mais adversas. Continue amando e servindo, com paciência, com renúncia, com humildade,
mesmo em situações adversas. Porque as situações adversas são necessárias para a nossa consciência. Ainda somos mais um estilo vagalume que mais fica apagado do que pisca. E esses embaraços são justamente o carvão que vai manter a chama acesa. Acende de novo. Por que está desanimando? Acende de novo. Não para de amar, não. Né? Porque tem pessoas que falam assim, eu tenho como manter o pensamento positivo, amando, sabe? Na beira da praia, 20 graus Celsius, não pode estar 30. 30 já não gosto. 30 já me irrita. Faz o corpo suar, não gosto. E à noite tem que estar fresquinho. Brisas, né? Ventos alísios. Ventos maravilhosos adentrando o continente. Mas tem que estar 23 graus. Se tiver 18, eu fico com frio, não gosto. Se tiver 29, quente demais. Perceberam? Você está dentro de um corpo físico, você está animando um corpo físico que o tempo todo reage em condições adversas. Mas você que vai estar percebendo esse corpo físico. E como que você vai estar sentindo quando ele estiver tudo melecado do suor? Mas você toma um banho. Vai reclamar? E quando tiver com frio, você se protege, fabrica um agasalho e pensa também em quem não tem um agasalho. Então é isso. Os embaraços foram feitos para isso, para dinamizar o nosso potencial e nos libertarmos de nós mesmos. Mas nós não temos como planejar isso, nem gerar isso para os nossos destinos. Peraí, deixa eu gerar um embaraço lá na frente para poder evoluir mais 10% em paciência. Peraí, deixa eu planejar outro embaraço para poder evoluir em percepções de carinho e amor, afabilidade e doçura, com meus familiares, mais 25%. Você não consegue fazer isso. Você vive o que está no roteiro e confia que o roteiro foi feito com amor e carinho para produzir o melhor para todos. Por isso que qualquer evangelização, seja de criança ou seja de adulto, você começa entendendo sobre Deus. Você tem que entender que Deus é infinito amor e sabedoria. Se ele é infinito amor e sabedoria, ele sabe o que está fazendo, ele sabe escolher. Mas eu acho que não é bom. Então você não está entendendo a lógica do planeta. Revisa os seus valores, revisa os seus sentimentos. E aí você vai compreender melhor esses embaraços. É esse o convite que Emmanuel está fazendo para todos nós. Então, sim, vamos ter a saúde depauperada. Sim, entes queridos não são nossos. Eles não nos pertencem, eles pertencem a Deus. Esses entes queridos é a demonstração clara e viva do amor universal que vem ecoando dentro dos corações de todos que nos cercam. Outros fazem um som mais baixo, outros fazem um som mais estridente, mas todos querem alcançar e entender a sinfonia divina. Mas sim, eles vão deixar o corpo físico. Eles precisam prosseguir. Quando te vês sob aflições e desencantos por negócios francamente infelizes. Então, é normal ter aflição e desencanto em diversos empreendimentos aqui na Terra. Totalmente natural. Aliás, dizem até, né, que aquelas pessoas que estão mais preparadas para ser empresários, especialmente no Brasil, são aqueles que estão preparados a falir 3, 4, 5 vezes para depois dar certo. Porque foi assim com os maiores empresários do mundo. Não tem como você ter certeza do que está fazendo. Certeza é uma relação divina. A gente vive na incerteza, né? Desejando melhor, esperando melhor e se preparando para o pior. É sempre essa mesma lógica. Mas isso é ferramental externo. Mas e o ferramental interno? Que está na sua consciência, os sentimentos que você elabora, os pensamentos que você elabora, são de revolta? São de tristeza? São de agonia? São de descontentamento? Então, é isso. Temos que estressar a máquina. Tem que estressar a máquina, senão ela não engrena. Essa é a ideia. Então, quando a injúria te arrasa a imagem à frente do teu círculo social, a injúria, igualmente afetos extremamente queridos te abandonam. Então, uma série de conceitos
que você cria um valor. Não, essa minha casca, dessa chamada última personalidade que eu estou animando, ela é maravilhosa, ela é importante, ela tem responsabilidade, ela é isso, ela é aquilo. Você tem certeza que você não está criando um perfil muito polido, de uma coisa muito translúcida e que se chama vidro e que se quebra com o menor dos ataques? Então a gente tem que começar a entender que personalidade é essa que a gente fica se identificando. Ah, eu me acho maravilhoso. Ah, eu acho isso. Ah, eu sou incontestável. Ninguém pode falar nada de mim. Eu sou perfeito. Eu sou... Não adianta, isso é uma bobagem. E vão ter situações que a pessoa não vai ser uma injúria. Vai ser alguma coisa que a gente fez de errado que a gente não percebeu, nem registrou. Esses são os piores erros que mais nos angustiam, né? Caramba, errei com fulano, falei assim com fulano, com Beltrano e puxa vida, né? Eu estava achando que era uma injúria, que a pessoa estava falando de mim, você fez isso, você fez aquilo, mas na verdade eu fiz mesmo. Eu nem percebi, achei que estava ajudando. Esses são as piores reações que a nossa consciência vai se deparar. E faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado. Especialmente quando ela não é adequada. É realmente uma injúria, ou seja, uma acusação falsa. Né? E vai vir do círculo social mais próximo. As pessoas que são mais próximas aos nossos corações são as que dão facada lá no fundo, cara. Gira assim a faca lá dentro, entendeu? E aí a gente não percebe que isso é uma grande máquina de torturar e de esmagar esse apego que a gente fica tendo com a nossa última consciência. Não se apega, não. Essa última consciência é para somar com todas as outras. Mas não é ela que vai te libertar. Precisa de muito mais. Então, quando afetos extremamente queridos te abandonam, primeiro entender o que é abandono. Porque geralmente abandono está interligado que você tinha uma série de conceitos que você obrigava a posturas dos outros. Né? Os filhos, você ampara, você faz o possível, você depois vira basicamente um coach de ficar ajudando a fornecer informações e orientações, mas você tem que empurrar eles para a vida, ué. Eles precisam formar outros núcleos familiares, eles precisam se concentrar nesses núcleos, se dedicar a eles, amar e servir profundamente naquele núcleo. Não pode mais competir o horário entre servir aquele núcleo, vem aqui me servir, né? Vem aqui cuidar de mim, preciso de você aqui agora. Então temos também que avaliar se não é uma solicitação desmedida. Então, quando alguém te acusa de delitos que não cometeste, alguns médios já passaram por isso, médios até famosos da doutrina espírita passaram por isso, foi acusado de cometer crimes, de roubos, não sei o que, e nem cometeram. Mas e aí, como é que fica a sua consciência quando você passa por essa situação? Você se revolta? Você fica zangado? Você quer sair do mundo? Você quer ser desconstruído? Você acha que é insuportável passar por uma acusação dessa? Porque você tem uma altíssima estima diante da sua consciência? Você está apaixonado por essa sua última consciência. Não fique. Ela vai ser destruída. Fique tranquilo. Só vai se extrair o melhor dela. O pior vai ser destruído pelo tempo. Então, quando caíste em alguma falta grave e todas as oportunidades de reparação se te afiguram perdidas, a pessoa caiu uma falta grave que percebeu a falta, seja por descuido ou por realmente não estar coerente conscientemente do que estava fazendo, aí quer reparar. Puxa vida, eu quero consertar o que eu fiz de errado. Mas às vezes não dá, né? Aí como é que você fica? Você fica zangada? Se revolta? Cria uma tempestade num copo d'água? A gente também não pode fazer isso, né? Então ainda hoje, dolorosos desafios talvez te cerquem. Seja quais forem, no entanto, ora. Aí essa é a dica, ó. Ora, confia, trabalha e espera. Mas eu não quero esperar. Não, tudo bem, você não quer, então sofre.
Sofre. Cria sofrimento onde não é para ter mais sofrimento. Cria angústia onde não é para ter mais angústia. Fica à vontade. Então, em verdade, todos nós renteamos com embaraços para a transposição dos quais somos absolutamente incapazes. Aqui ele deu a dica. Transposição dos quais somos absolutamente incapazes. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô aqui falando direto sem parar, meu Deus. Ana? Não? Não? Tá, tranquilo, continua. A Vanessa levantou a mão. Pode falar, Vanessa. Roseli, isso poderia ser considerado então como desafios para a gente identificar em nós sentimentos, para a gente se conhecer? Esses seriam os embaraços, que na verdade seriam para a gente se conhecer, saber como a gente reage às situações? Mais do que só se conhecer. Eu diria até um pouco além, né? Não é só se conhecer. Quando você se reconhecer, você vai ter que continuar ativamente com os seus objetivos maiores. Entendeu? O gargalo. De repente você fica assim, ó. De repente você começa a entoar um cântico, né? Não sei se você percebeu de algumas outras tradições, eles ficam cantando a mesma frase. Tenho que ser mais paciente, tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Tudo bem, a pessoa fica tentando entronizar, né, na consciência, meio que cavar um poço e jogar lá dentro. Eu preciso prestar mais atenção nos objetivos imortais que eu vim desenvolver. E aí a pessoa fica nessa, eu tenho que ficar focado, né? Vários estudos as pessoas falam isso, nossa, que estudo maravilhoso, e, realmente, como é melhor olhar a vida com a percepção da paz, do carinho, do amor, todo mundo fica encantado, todos se encantam com a boa nova do Cristo, só que aí chega uma hora que vão vir desafios. Você é capaz de amar sem um braço? Você é capaz de sorrir sem um olho? Você é capaz de passar com dificuldades familiares graves e não se revoltar? É isso. Esses são os embaraços inevitáveis que vamos ter que passar, entendeu? Mas minha dúvida é a seguinte: a gente passa pelos embaraços e aí a gente identifica que nessa parte a gente ainda não evoluiu o suficiente e que talvez não seja nessa encarnação que a gente evoluiu. Aí a minha dúvida, a gente precisa aceitar isso e não se... Como é que eu posso dizer? Deixa eu formular melhor na minha cabeça a questão. Não se render não é só ao não atual se estado de render. consciência. Isso, não é só isso. A gente não aceitar que você é aquilo, tentar mudar essa questão de como você aceita isso em você, porque às vezes a gente não consegue mudar, mas aí a gente se culpa, a gente acaba se esforçando, jogando, escondendo para dentro da gente essa tentativa de mudar, mas na verdade lá dentro a gente ainda continua sendo a mesma coisa que a gente é. Então, assim, esses desafios, esses embaraços, seria para a gente identificar em qual nível que a gente vai se importando com essas coisas. Aí a gente vai aceitando e aí a gente vai tentando compreender como que a gente, aonde que isso machuca a gente, quais os sentimentos que geram. E aí, aos poucos, a gente vai tentando... como é que eu posso dizer? Tentando fazer com que isso não nos importe mais. Mas não porque a gente está jogando, escondendo. Sabe? A gente fica guardando aquilo, tentando, nos esforçando para mudar, mas a essência a gente ainda não identificou o porquê. Será que seria para isso os embaraços? Para a gente identificar exatamente aquele ponto que lá dentro da gente nos causa esse sentimento que não deveria causar? Seria para isso? Então, é o que acontece. Isso vai variar em número, gênero e grau para cada um. Infelizmente, não existe uma receita de bolo. Não existe, por exemplo, trancar todo mundo numa sala. Eu vou explicar matemática para todo mundo tem que entender do meu jeito
e fazer as contas como eu estou mandando. Não é assim que funciona o progresso dos sentimentos e o progresso moral. O progresso intelectual você pode empurrar a goela abaixo. Um progresso intelectual é fácil. Dá para empurrar a goela abaixo. Inclusive, a doutrina espírita deixa isso bem claro. A evolução intelectual, ela se processa em todas as encarnações. Aí o espírito pode falar assim, puxa vida, mas eu não amei ninguém, eu não me importei com ninguém, eu não consegui me atentar a nenhum projeto sob a minha consciência desperta, e agora o que eu faço? Rasguei minha vida toda. Não se preocupe, você evoluiu, você só não percebeu. Todos estão em processo de evolução. Compreenda, a lei de progresso é uma lei divina. É uma lei divina. Ela está em curso, quer você compreenda isso ou não. Ela vai estar fluindo. E ela está fluindo. A questão toda é que se você tem consciência mais profunda do processo, você avança com mais equilíbrio, com um pouco mais de percepção. Mas não vai deixar de existir não vão deixar de existir os problemas. Né? Não vai deixar de existir. Inevitável. A questão é, quanto mais você se capacita a estar vivendo em situações adversas, não para ignorar as situações adversas, é para que aquilo não desconstrua a sua confiança em si mesmo, não desconstrua os valores morais que você já possui, não desconstrua a sua capacidade de amar que você já possui, e que de repente você quer trancar no armário e botar dentro de chave. Várias pessoas fizeram isso e fazem isso todo dia. Todo dia. Encontra alguém que você conhecia 20 anos atrás. Aí a pessoa tá mal, cara. Tá zangado, tá chateado, tá irritado. Outro dia eu encontrei uma pessoa na rua, né? E a pessoa já ia começar a reclamar comigo de um carro que dificultou ele entrar na garagem. Aí antes dele começar a reclamar, eu falei assim, puxa vida, como é bom te ver, cara. E ver que a sua consciência não está irritada com nada aqui fora, ligado a esses montes de carro, esses monte de pedaços de metal, que você continua feliz e alegre e vai poder ofertar o seu coração para sua filha e para sua esposa agora quando você adentrar o seu lar. Aí ele riu. Ele riu. Você nem deixou eu reclamar. Eu falei, pois é. Você tocou no profundo, né? Sim, porque no fundo eu sei que ele está chegando em casa preocupado de querer encontrar a família. Aí alguma coisa vai irritar ele. É assim que funciona os embaraços. Mas aí é nisso que a gente... Você precisa continuar ofertando o seu coração. Você precisa continuar amando. Você precisa continuar servindo. Mesmo em situações adversas. É essa a essência da página. Os seus potenciais divinos só vão brotar quando você persistir em agir da melhor forma em situações adversas. Essa é a essência. Me lembrei de Paulo, quando a noiva aparece para ele e o irmão chamando a atenção dele sobre esses embaraços, aí mandando ele continuar o trabalho, orando, né? Exato. Ele teve que ficar 3 anos no deserto. Paulo ficou mal. Mas é disso... Paulo ficou muito mal. Paulo ficou realmente muito mal. Não sei se você já leu o livro Paulo Estevam. Não foi? Não, ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. O que eu quis dizer assim, ele precisou se avaliar primeiro. Entrar dentro dele para se conhecer, para perceber quais eram os pontos que deixavam ele... Ele não tinha... Não, você não está entendendo. Não tem esse negócio de entrar. Tudo brota, é o contrário. Todos esses embaraços é como se fosse alguma coisa que futuca a gente por dentro e faz vir para a pele. A gente percebe na hora. Paulo, quando não pôde mais receber o salário do Sinédrio, aí ele ficou preocupado. Poxa, mas como é que eu vou viver? Ué, mas você não estava preocupado, né? Em relação a todo mundo que não vivia dentro do Sinédrio. Não vi você preocupado. Como é que essas pessoas estão vivendo? Foi um despertar para ele profundo. Como é que você pode não estar preocupado com as outras criações divinas? Ele não estava preocupado, nunca esteve. Aí você fala assim, pô, mas
Você pode falar isso de Paulo? É só ler Paulo e Estevão, não estou inventando. É uma alma extremamente metódica, uma alma extremamente capaz, mas tinha essas manias de pegar todos os sentimentos naturais que ele tinha possibilidade de desenvolver e trancar no armário. Não, eu vou trabalhar no Sinédrio e eu não vou ficar mais preocupado com os outros, porque eu vou estar trabalhando no Sinédrio, né? Você está entendendo? A gente faz isso toda encarnação. Você começa a trabalhar em algum lugar, você não está preocupado com os outros funcionários que estão junto com você. Você começa a trabalhar em um lugar, você não está preocupado com as outras pessoas que estão sem trabalho. Você está entendendo a grandeza do que Jesus está chamando a todos? Por que eu estou falando isso? E aí, agora eu vou conseguir pegar o fio da meada e ajudar a todos nós entendermos mais profundamente esse versículo. Ele fala isso aqui no Evangelho de Mateus. Por isso que eu consigo falar assim 5 minutos. Ana, desculpa aí. Eis que se aproximou dele um jovem, e ele disse, mestre, que bem farei, olha só, que bem farei. Ele quer saber o seguinte, me diz aí o que eu tenho que fazer de bondade, porque ele achou que ia comprar um monte de coisa, até hoje é assim, né? Eu vou comprar algumas coisinhas, vou abrir um orfanato, vou comprar umas petecas, botar as crianças para brincar lá, pronto. Caramba, fiz um super bem, colei com Cristo, tô salvo. Era assim que se pensava naquela época, muitos pensam assim até hoje. Eu diria que 98% da humanidade ainda pensa assim até hoje. Tá ok? Então ele está falando, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. A vida eterna. Não era pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Olha só como é que Jesus responde. Respondeu ele, por que me perguntas sobre o que é bom? Sobre o que é bom. Um só é bom. Ele sempre está ligando ao modelo que é o Pai. Deus é bom. Ele brilha o sol sobre justos e injustos. Ele faz tudo para todos. Por que você não faz tudo para todos? É basicamente isso que ele está falando, que você não faz tudo para todos. Você sabe que Deus faz tudo para todos. Por que você não faz? Basicamente foi essa assinatura que ele mandou já de começo. Um só é bom. Mas, se é que queres entrar na vida, não faz sentido, né? Se você ler essa frase, você vai assim, pô, mas aqui, Jesus não pode estar falando sério. É lógico que ele está falando com a pessoa que já está na vida. Não está na vida. O outro que está perguntando isso não está vivendo a verdadeira vida. A verdadeira vida em comunhão com Deus. A nossa verdadeira vida não é a que a gente vive desligado de todo mundo, sem se preocupar com ninguém, né? Totalmente desconectado de tudo, vivendo basicamente a deriva. Não é isso. Ele está deixando de claro. A verdadeira vida é quando você se harmoniza com o Pai e passa a cumprir o que o melhor, quem decide melhor e quem escolhe o melhor. Você já sabe que Deus cumpre as tarefas da sua volta como se você estivesse diretamente trabalhando para Deus. Como é que você quer mesmo, Senhor, que eu resolva isso? Vou resolver do seu jeito, Senhor. Como é que você quer mesmo que eu viva a vida? Eu vou viver do seu jeito, Senhor. É lógico que é desafiador, é extremamente pesado. Porque tudo vai depender e vai ter que ser operacionalizado por cooperação. Todos os resultados maravilhosos têm que atender a todos. Se não atender a todos, você está descumprindo uma essência divina. Entendeu a dificuldade? Jesus deixou claro. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então ele está deixando uma coisa bem básica. Perguntou ele, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás. Quando ele fala que adulterarás, todo mundo só fica pensando em adultério de marido e mulher. Adultério de marido e mulher é uma bobagem, perto dos adultérios que nós cometemos na nossa própria consciência. Eu quero muito ser capaz, né? Geralmente o jovenzinho está estudando, quero muito trabalhar com medicina, que eu quero salvar vidas, que eu quero isso. No primeiro mês, já está resmungando, está reclamando, já não quer mais salvar ninguém, foge dos pacientes, quer fugir de todos os problemas, eu não aguento mais. Ele está adulterando os próprios objetivos que ele disse que queria cumprir.
Ah, eu vou querer nascer nesse lar, que eu vou nascer com esse marido, com esses filhos, não sei o quê, e eu vou amá-los. Pode deixar, Senhor. Eu vou cumprir as minhas missões para com esses outros corações. Aí chega aqui, de repente você não gosta disso, não gosta daquilo outro. Olha só que mania, olha só que coisa feia, olha só que eu ali não gosto também. E aí passa a ter raiva do outro. Você está adulterando os seus próprios sentimentos. Existem adultérios extremamente graves que nós fazemos todos os dias. Não, mas pode deixar. Eu lá na terra, eu vou conseguir um trabalho. E lá no meu trabalhinho, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar. Eu vou agradecer por estar podendo amar e servir em posições diferentes. E poder colaborar com outro projeto de cooperação. Aí como você começa no trabalho? Primeira semana, mais ou menos. No terceiro dia daquela semana, você está reclamando. Está reclamando do trânsito, está reclamando de tudo, e está reclamando do trabalho, está reclamando do chefe. De repente, 3 meses depois, você já largou. Não, tem que ter uma coisa melhor para mim. Aquilo ali não dá, não. Ué, mas a sua consciência é que está adulterando a percepção. De repente, você tinha que ficar lá 3 anos. Você não aguentou 2 semanas, não aguentou 3 meses. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente adultera isso o tempo todo. Não furtarás. Às vezes você não vai furtar alguma coisa fisicamente, você vai furtar a oportunidade do outro ser promovida. Tu vai criar um artifício, um esqueminha, para que o outro fique mal na fita e você fique bem. E a pessoa acha que não está fazendo nada de errado. Não, isso aqui é a vida em competição do planeta Terra. Não é mentira. A gente fica criando essas maluquices de cabeça. Você está furtando o destino do outro. Não faça isso. Ah, mas vieram me perguntar o que eu achava dele, mas ele estava meio concorrendo comigo, eu tinha que mostrar os defeitos dele. Não, você tinha que alavancar aquela consciência. Você tinha que elogiar os pontos mais importantes que aquela alma tem a contribuir. E deixar de comentar o que é errado, porque senão você estaria furtando o destino daquela pessoa. E a gente continua praticando isso. Ou seja, ele está falando o seguinte, ó, tá vendo esse conjuntinho aqui de regrinhas básicas lá do Velho Testamento, lá de Moisés? Então, vocês não estão cumprindo. Vocês não estão percebendo. Vocês não estão sentindo a centelha divina que habita naqueles outros corações que te rodeiam. Você não está reconhecendo Deus na criação divina. Não, é claro que eu reconheço, olha o pôr do sol lindo. É claro que eu reconheço, olha que árvore linda. Aí você olha para outro ser humano, não reconheço mais não. Ué. Falta 1 minuto, hein, Tozelli? É verdade. Você pode finalizar numa outra que você abra? Tá ok, eu vou fazer isso então. Eu acho que essa página aí é para mim, hein? É para todos nós, não começa não. Para nós. Todos nós, ela é extremamente complexa e profunda. Por isso eu quis voltar no versículo aqui, no conjunto de versículos da Bíblia, para a gente entender o contexto. Porque essa conversa que ele teve com esse jovem impacta a nossa consciência, vai impactar ainda, por alguns milhares de anos ainda. Então vamos lá, eu vou fechar aqui e vou abrir uma nova. Fecha e finaliza lá. Tá bom. A gente pensa dessa maneira, mas era assim que o criador desse esporte pensava. Você vai ler sobre os escritos, ler o que ele escreveu, é altamente espiritualizado. Você toma até susto, você fala assim, caramba, acho que eu peguei o livro errado. Então é impressionante, né? Você pega a história dos samurais, todo mundo entende muito mal, né? Mas se você pegar a origem, um samurai não podia pegar uma espada de metal. Ele tinha que aprender primeiro com madeira. Mas você estava lá embaixo, que eu quero entender aquele impossível. Sim. Lá. Qual? Desculpe. Vamos lá. Você estava no final da página. Sim. Andréia, o microfone está aberto, hein? Isto é impossível aos homens. Se autoprogredir no sentido absoluto. É isso que eu estou falando. Você vai se autoprogredir, ou seja, você vai automaticamente se tornar inacessível aos embaraços. Os embaraços vão chegar na sua vida e você não vai sentir nada. Isso é impossível. Você não tem como evoluir assim. Você não tem como alcançar essa vida eterna, porque só dá para entender a página, na verdade, se pescar aqui a origem do versículo. Ele deixa claro assim, é que queres entrar na vida.
Ele está dizendo o seguinte: você sozinho não consegue entrar na verdadeira vida. Tem que ter alguém guiando o seu progresso. Tem que ter alguém planejando situações para despertar de dentro dessa rocha a escultura perfeita divina que sempre existiu. É isso que ele está falando. Da mesma maneira que, se você pegar uma pedra, ela não vira uma escultura sozinha. Como é que você chega para uma pedra e fala assim: pedra, vira escultura? Aí ela começa a se mexer e vira uma escultura. Não existe isso. Isso é a relação que nós temos ainda com o nosso próprio eu mais profundo. Quem realmente nós somos. A gente não consegue fazer ele desabrochar, ele vencer essas barreiras, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. É impossível. Impossível. Várias pessoas falam assim: não, estuda psicologia, estuda fulano, estuda beltrano, ou então estuda esse livro aqui religioso, nossa, você vai ficar em paz, você vai ser feliz na hora. Está mentindo para você. Mentindo para você. Não tem como você fazer isso. Porque tudo leva trabalho. Tudo dá trabalho. Senão você vai cair naquele pieguismo de acreditar que Deus criou você já perfeito. E que você é que escolhe fazer o mal. Não é verdade. Nós não temos experiência em praticar o bem. E o pouco que nós temos, nós ficamos escolhendo se vamos praticar ou não. Ah, com fulano não. Ah, com Beltrano não. Ah, agora estou cansado. Ah, agora... É assim, nós somos assim ainda. Nós estamos num nível evolutivo em que ainda não queremos a mais servir, dentro do potencial que nós já temos capacidade. Ou seja, você está enclausurado dentro de uma rocha e você está com um picape na mão, um martelinho. O pouquinho que você pode ajudar a escavar, você não quer fazer. Porque você acha que não tem para onde ir. Isso tá bom aqui dentro. Você começa a admirar a própria prisão, que é onde nós estamos. A nossa consciência está prisioneira, com um monte de problemas, um monte de bobagens, e que a gente ficou admirado com essa prisão. Então, diversas pessoas acreditam que a lógica da vida é o hedonismo. É você sentir o máximo de prazer na Terra. Até o momento em que nada funciona. A pessoa que ama uma certa comida, aí de repente sofre um problema na boca, na garganta, não consegue mais sentir sabor. Vai fazer o quê? Nossa, a vida então não presta mais. A pessoa ama sexo, aí de repente para de funcionar os aparelhos sexuais, né? A pessoa não consegue nem ter nenhum tipo de sensação. Nossa, acabou a vida da pessoa. Porque tudo, aquilo ali era fonte. Ela acreditava que ficar ali dentro, trancafiada, ali era a fonte da real felicidade. Não é. Não é. Não é. A gente tem que despertar para isso. Porque é isso que ele está falando. O Cristo deixou bem claro e tentou corrigir o que o rapaz falou aqui no início. Porque o rapaz falou: que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele queria viver eternamente com aquelas condições financeiras. Vocês não estão entendendo isso não, né? Vocês perceberam isso? Ele não estava buscando viver uma coisa mais espiritualizada. Ele está falando o seguinte: poxa, reencarnei numa família cheia do dinheiro, tem dinheiro pra caramba, entendeu? Tem de tudo, eu quero uma vida eterna assim. Sem dificuldade financeira, sem dificuldade disso, sem dificuldade de relacionamento. Qualquer mulher bonita me deseja, me quer. Gente, é assim o mundo. O mundo é assim há mais de 2.000 anos. Pode botar aí 4.000 anos fácil. Né? Temos 200.000 anos de consciência ativa, contínua, e pode apostar. De uns 10.000 anos para cá é isso. A gente está apaixonado pelas situações. Então ele deixa claro: poxa, como é que eu posso viver essa vida eterna? Ou seja, como é que eu posso eternizar esse bem bom que eu recebi de Deus? Porque era esse o raciocínio que se tinha da relação com Deus. Que Deus estava provendo tudo para você. O mais humilde ficava feliz com um pouquinho que foi fornecido por Deus. Mas o rico ficava feliz pelo muito que foi fornecido por Deus. Eles acreditavam nisso. Não entendia que era um exercício de consciência. Achava que aqueles recursos eram deles. Então ele vai e faz a pergunta claramente: bem farei. Que bem farei? Que bem que eu tenho que fazer? Me aponta aí, que bondade aí em minha boca que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna. Ficar eternamente com essas possibilidades. Ele não foi sincero. Então Jesus vai e corrige.
Por que você me pergunta o que é bom fazer, né? Você olha para Deus, Deus faz tudo de bom, tudo perfeito. Um só é bom. Você nunca vai ser tão bom quanto Deus. É impossível. Já deixou claro. Mas depois ele manda. Mas, se é que queres encontrar na vida, queres entrar. Se é que queres entrar na vida. Ou seja, você não está vivendo ainda essa vida. Aí ele prossegue. Honra o pai e a sua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê que você vai ter que amar o próximo como a ti mesmo? Não tem como você amar Deus odiando a parte mais crítica, mais complexa da criação. O próximo é um espírito que está com pensamento contínuo. Deus soprou, 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 fez um esforço danado. O resto das matérias, ele só falou, faça-se a luz. E apareceu um monte de matéria para construir uma consciência que vai pensar, que vai obrar, que tem condições de ter potenciais divinos, que é um mini-Deus, em termos de amor, em termos de sabedoria, se conectando e cumprindo os projetos divinos. Você não tem como fazer isso se afastando do próximo. Você não tem como fazendo isso odiando a outra parte da criação. Seria como você achar que você vai evoluir odiando todos os animais da terra, odiando todos os vegetais. Nossa, eu odeio vegetal, vou tacar fogo em tudo. Como é que você pode amar a Deus odiando? Hoje em dia a gente faz assim, né? Nossa, olha essa plantinha aqui que bonitinha. Nossa, que plantinha bonitinha. Foi Deus que fez. Nossa, Deus é tão perfeito. Mas você não fala isso do seu irmão. Você não fala isso do seu próximo. Você não fala isso de nenhuma outra criatura que você convive. É um fenômeno. Como é que um pedaço de vegetal rastejante, que não pensa, que não tem consciência desenvolvida, e você admira, e aquele que já tem, você não admira? Você está entendendo? Não precisava ter esse trecho. Podia manter só assim, ó, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu pensamento, de todo o seu esforço, de toda a tua vontade. É óbvio que você vai amar toda a criação, especialmente a mais preciosa, que é o próximo. É isso que ele deixou claro pro rapaz. Porque o rapaz desprezava todo mundo que era pobre, desprezava todo mundo que era sofredor. Eu não gosto de ver gente melequenta, sofrendo, doente, todo escacetada. Quero fugir disso. Quero buscar a felicidade. E isso não tem felicidade aí, não. Ele achava que cumprir a vontade do pai e amparar em quem vivia desamparado não fazia parte do escopo do conceito de felicidade. Então, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado. Que me falta? Guardado o quê? Na ideia. Você leu e decorou. Aí você acha que guardou. Não, isso não guardou, né? Você não vive isso. Você está informalmente informada. Se você informou, é igual você saber o trajeto para chegar no Everest. Por isso que eu gosto tanto do símbolo do Everest. Você pode ir lá e descobrir que tem, 30 rotas, 6 rotas. Vá lá e sobe então, Você já não guardou de cabeça onde você tem que caminhar? Então vai lá e sobe, facinho, vai lá, quero ver. Se desafia, mostra que você consegue. É esse o ponto dramático. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus quis desafiar ele. Jesus observou lá dentro daquele coraçãozinho, lá dentro daquela consciência, o quanto que ele estava pegado àquela experiência de nascer com muitos recursos financeiros. Como ele estava apegado àqueles princípios de facilidade, de todo mundo admirar ele porque tinha recurso financeiro. As pessoas vão rir da sua piada que não tem graça. As pessoas vão te admirar. As pessoas vão só porque você tem recurso financeiro. Então, todo esse processo, a pessoa se apaixona. Se apaixona por essa consciência que ele está animando, que esse jovenzinho estava animando. Então, Jesus pega e fala, o que ele mais era apegado, se desapega disso. Então, Vanessa, não é que a gente vai ter que
a gente vai ter que se desapegar de uma série de aspectos que nós somos grudados. Por exemplo, ter uma grande estima sobre minha própria consciência, ter uma grande estima sobre meu nome, ou sobre o que eu faço ou deixo de fazer. Vai ser tudo destruído. Vai ser tudo destruído. Está se apegando por quê? O que vai persistir é aquele coração que vai prosseguir, né? O que vai persistir em termos de prosseguir é aquela coração, aquela outra consciência divina que é imortal. Gente, vamos lembrar. Paulo fundou a igreja de Corinto. Igreja no sentido de grupamento. Aquele grupo ali, ó, focado naquele cristianismo primitivo. Era uma coisa linda, maravilhosa. Mediunidade de cura. Coisas fantásticas aconteciam. Acabou. Vai lá ver o que tem no lugar agora. É um bonde de pedra. Não tem absolutamente nada. E tem um monte de bananal lá plantada. Aí, dependendo de quem observa esse fato, fala, onde está Deus que não está vendo isso? Foi destruir a igreja de Corinto. Ele podia estar do outro lado revoltado. Pô, Jesus, aí. Olha lá, destruir a igreja de Corinto, pô. Pode resolver isso para mim, não? Vai deixar isso assim? É lógico que ele não vai fazer esse tipo de pergunta. Ele entendeu que tudo isso vai passar. Tudo isso vai se transformar. E todos esses apegos vão ter que ser diluídos. Ok? Mas pode falar. Não, deixa eu ver se eu consegui, então, entender um pouquinho. A gente passa por esses embaraços, então, que são um instrumento que Deus utiliza para nos testar a forma como nós vamos enxergar o outro, para assim aceitar o defeito do outro e entender que o outro... Não. É para você se integrar com outro coleguinha de escola que está num estágio diferente do seu, mas que Deus falou o seguinte, não vou funcionar como vocês funcionam. Sabe, quinta série, sexta série, separa todo mundo por nível de conhecimento e por idade. Não é assim que Deus funciona. Deus joga todo mundo na terra e todo mundo misturado. Pode ser que um dia a escola mude e se transforme semelhante à escola divina. E perceba que deva misturar mais as idades, para um incentivar mais o outro, um amparar mais o outro. Pode ser que um dia a escola da terra se transforme nisso. Porque é exatamente que é assim a escola da terra. Eu posso ser 100 mil anos na frente de vocês. Isso não é mérito, não. É o contrário, eu estou bem atrasado. Eu estou reprovando nos mesmos erros há 100 mil anos. A mais que vocês. Por isso que os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Ele termina falando isso. Eu acho que eu ainda não entendi, então. É muito complexo isso. Mas é complexo. Ô, Vanessa, os embaraços é para você... Só uma coisa que sintetiza. É você amar mais. Enquanto você não estiver desenvolvendo o amor, você vai enfrentar os embaraços. Não, Puzélio? É isso, não é? Sim, mas esses embaraços não vão parar a sua capacidade de amar. Não vão parar, você não vai desligar. Eu não paro de amar nem por nada. Eu posso estar numa cama, de molho, prestes a desencarnar, mas eu vou estar com o meu pensamento agradecendo, admirando a vida, admirando o projeto divino, falando que maravilha que é desencarnar, que maravilha que é ver o corpo se destruir, mas a minha consciência prosseguir. Você não se desequilibra, você não se revolta. Você está sempre buscando se unir ao Pai. Você vai aprendendo. Você vai aprendendo a amar e lidar com... Tanto que esses embaraços, eles... perante aos olhos de quem ama, eles já não têm o valor que nós damos ainda, que não amamos. Por exemplo, quem é mãe, quem é pai, que já se envolveu bastante com as crianças, por exemplo, às vezes fica noites em claro, cuidando da criança, checando se a febre baixou, e dando remédio, 3 da manhã, dando remédio, 4 da manhã, você fica um bagaço no dia seguinte. Um pior ainda no dia depois. E no momento daquele embaraço, você acha aquilo realmente preocupante. Está te exaurindo, mas você persiste, você não abandona. Ah, quer saber?
Eu tenho que dormir, né? A criança que se vire. Você não faz isso. Aí depois que você passa por esse processo, você fala assim: puxa vida, foi maravilhoso, consegui cuidar de você, você conseguiu, não teve problema com a febre, conseguiu ver, você fica orgulhoso, e não tem problema, ficar orgulhoso por conseguir servir alguém, né? Temos que desmistificar essa ideia de que orgulho é ruim. O orgulho egóico é que é ruim. O orgulho que só serve para você é ruim. O se orgulhar em estar servindo aos ideais maiores, você deve ficar feliz. Não é que eu consegui me Quebrar uma sacrificar? palavrinha. Sim, vamos lá, Lúcia, para falar. Você está falando, eu lembrei agora do Jerônimo, aquele gigante deitado, não é isso? Exatamente, ele mesmo. Então, você está falando, aí eu falei, gente, quem fez tudo isso, né? Ele fazia tudo numa maca, não é isso? Deitado, ele não podia se virar, né? Eu não sei, é uma coisa assim. Sim, É que eu exatamente. lembrei que a Ele, Fátima falou dele, né? Teve uma palestra que ela falou sobre ele. Então, conforme você está falando, eu lembrei dele, porque ele não reclamava, ele fazia tudo. Né? sim, sim. Então, mas ele não sucumbiu à revolta, ele não sucumbiu ao desânimo. Então, temos que entender, dentro do escopo de desafios, Vanessa, você vai ter zilhões, assim como todos nós, zilhões de desafios para com você mesmo. Zilhões de desafios da sua consciência em operar com o próximo. E zilhões de desafios muito maiores da sua consciência trabalhar, operar aos moldes do Pai e não do seu. Pedir, buscar e bater. A consequência final é, você vai ter que treinar e capacitar a transformar a sua consciência. Quem vai te ajudar a chaculejar tudo? Os embaraços. Você vai ter que treinar e se capacitar a produzir um bem a pessoas que você vai dizer que você não gostaria de produzir um bem. Que você acha que não merece, que você acha que não. Que isso, a pessoa me ofendeu. Que isso, a pessoa não me reconhece. Que isso, a pessoa não me valoriza. Para de ficar criando interruptores para o seu coração e mantendo eles desligados com esse desculpismo. Ama e serve. A essência desses estágios iniciais é o que está no livro Renúncia. Por isso que eu gosto tanto do livro Renúncia. Você vai ter que renunciar ao seu próprio bem-estar, ao seu próprio prazer, à sua própria paz interior. Como assim vou ficar com paz interior? Se tem outra pessoa desesperada precisando do meu apoio, eu tenho que estar estressado e amparar. E quando eu conseguir amparar, eu falo, puxa vida, consegui cumprir a minha missão. É isso. Infelizmente, é um processo árduo e extremamente dilatado de complexidade com relação à nossa própria consciência, de si para consigo. Vencer os próprios medos, as próprias frustrações, os próprios embaraços. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sei. Isso é um problema. Você está desligando, exercer o que você já pode exercer para ficar inventando desculpa. Essa é a realidade. E vão surgir situações que vão nos espetar para a gente reagir. É assim que funciona. A gente funciona mais pelos aguilhões da vida. Né? Como fosse aqueles aguilhões no sentido de espora. Igual a espora do cavalo. Né? Por que o cavalo pula e corre? Porque tomou uma espetada na barriga e ele corre. Ele vai ficar parado? Ele acha que algum bicho apertou ele ali e espetou ele. Ele corre. Mas se não espetar, ele não corre, não. Ele vai andando. Por que ele vai correr? Então, a nossa essência basal ainda está muito assim. A gente tem essa dificuldade de fazer realmente a nossa consciência a despertar e continuar admirando a vida, mesmo em situações adversas. Ter o sentimento da boa nova, mesmo em condições adversas. Isso não é fácil, porque tem desafios internos nossos, desafios de si para consigo, tem desafios da sua consciência interagindo com o próximo e a sua consciência interagindo com os projetos divinos. Isso não vai mudar nunca. Tudo bem, quando você se tornar um espírito de luz, né? Puder vir me resgatar outras pessoas também, né? Quando você chegar nesse nível, você não vai ter mais um embaraço interno para se resolver. Muito menos alguma coisa que fica travando o seu coração e amar e servir o próximo. Você vai ter só mais desafios ligados
a compreender a vontade divina na mais profunda complexidade que lhe aguarda que você coopere com outras almas para projetos mais elaborados. Esse é o E o destino. embaraço agora é que não vai dar para ir para Desculpa. o estudo sistematizado. Desculpa. Mas como foi muito bom... Posso só finalizar o trechinho aqui do versículo? Pode, Me perdoe. claro. Vamos lá. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Aí, olha só os discípulos. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Você pode ter uma riqueza intelectual. Você não vai conseguir entrar no reino dos céus, no reino da verdadeira essência divina, que você faz parte. Não é só com relação à parte financeira, não. Às vezes a pessoa tem um grande conhecimento de alguma coisa. Só para ela, não quer servir para ninguém. Aprendeu alguma coisa nova para fazer dinheiro. Pai, isso é só meu. Eu vou me dar bem, vou contar para ninguém como é que faz isso. Lúcia, você quer falar de novo ou tá com a mão levantada anterior? Porque eu só estou olhando agora, desculpa. É anterior. Anterior mesmo. Desculpa, tá bom. Então, a gente tem que entender isso. A questão da riqueza aqui, são riquezas de possibilidades que são colocadas na nossa mão para a gente fortalecer e integrar, cooperando com outras almas, e nós negligenciamos esse princípio e passamos a usar só para a gente. Nossa, me foi permitido ter uma atividade mais intelectual nessa encarnação. Nossa, como eu estou gostando disso. Nossa, me sinto tão inteligentinho, me sinto tão maravilhoso. Não sei, você pode criar um monte de maluquice dessa, mas pode ter certeza, são perturbações da sua consciência de si para consigo, evitando servir ao próximo e evitando cumprir, segundo os moldes divinos, objetivos maiores. É assim que a gente precisa se decepcionar. Puxa vida, era para ter feito isso, é? Caramba, como é que eu pude não ter prestado atenção? Porque a gente vai perceber isso depois. Essa parte que é chata, tá? Aí ele continua. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, aquele que é rico e se considera rico de possibilidades, não consegue adentrar no reino de carinho e de amor coletivo, de carinho e amor de cooperação, de somente pensar, se for para eu progredir até esse nível, só se for com todo mundo, sozinho eu não quero. Né? Buda tem uma frase muito bela sobre isso, que ele só iria adentrar o nirvana ao ver as costas do último da fila. É muito belo, né? Porque é esse mesmo princípio. Ele só quer adentrar a essa consciência que é mais amorosa, que é mais preocupada uns com os outros, que realmente está todos interligados quando todos estiverem nessa situação. Porque todos são importantes para Deus. E com certeza, todos, sem exceção, foram criados para um objetivo maior. As galáxias e o universo não são os mesmos sem cada um de nós. Grave essa frase. Você vai levar até as últimas etapas de desenvolvimento da sua consciência. Realmente Deus não cria consciências à toa. Estou aqui brincando de dados, de bolinha, vou criar agora consciências. Não é assim que ele faz isso. Tem um objetivo, tem propósitos. Aí ele continua. Quando os seus discípulos ouviram isso, essa parte é muito legal, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram: quem pode então ser salvo? Os discípulos ficaram curiosos. Quem pode então ser salvo? Aí Jesus, fixando neles o olhar, olhou para eles profundamente. Você imagina que situação vexatória, né? O Cristo te olha profundamente, fixando neles o olhar, nem piscou, hein? Respondeu: aos homens é isso impossível. Ele estava falando para os discípulos que eles não teriam condições de adentrar. Aos homens é isso impossível, mas a Deus, ou seja, para Deus, tudo é possível. O que ele está dizendo? Vocês mesmos, sozinhos, não vão conseguir. Vocês vão precisar de muita ajuda, de muito amparo, de muitos projetos desafiadores, de muitos projetos que vão demandar mais de você. Aí você vai despertar.
Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo, Senhor, e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Porque eles ainda acreditavam que o reino de Deus era um reino mesmo. Então, ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sob 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aí todo mundo ficou achando que julgar aqui é o vocábulo julgar, de julgamento, igual tribunal. Deixa eu ver o que vocês estão fazendo de errado. Não é nada disso, tá? Não é nada disso. Julgar aqui é no sentido de lei de justiça, amor e caridade. Lei de justiça, amor e caridade. Você vai ponderar como o amor, a justiça e a caridade já se espraiou em cada consciência. Vocês vão ajudar a desenvolver essas tribos. Vocês vão ajudar a desenvolver cada uma delas. Vocês vão divulgar em cada uma delas as palavras divinas. E ele deixa claro, ele fala sobre a regeneração. Em verdade vos digo que a vós que me seguistes, que na regeneração, essa parte aqui é bem difícil de a gente capturar. Por quê? Primeiro, ele não estava falando para nós iniciados nesse processo. Ele estava falando para alguém, para um grupo, especialmente para um grupo que acabou servindo para todos nós, né? Ele estava dirigindo as palavras diretamente para um grupo que vieram de Capela. Eles não eram daqui. A gente precisa entender isso. Eles são capelinos. Eles não eram daqui. Esse grupo que recebeu o Cristo era um dos grupos de Capela. E ele sabia que o que eles estavam fazendo aqui era um princípio de regeneração. Ou seja, você vai regenerar aquilo que você mesmo meio que maltratou, deixou rachado, deixou igual uma estátua. Deixou rachado, deixou manchar. Você tem que regenerar essa estátua. Regenerar a sua essência. Através de um grande projeto. Que é ajudar a desenvolver outras consciências extremamente primitivas. Nós. E ele deixa claro, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória. Ele estava falando dele mesmo. Ele é o Filho do Homem. Jesus nunca falou assim, eu sou filho de Deus, hein? Ele nunca falou isso. Ele sempre se intitulou o Filho do Homem. Por que se assentar no trono da sua glória? Da glória de Deus. Por estar cumprindo a vontade do Pai. E essa era a glória, a grande satisfação dele. É cumprir a vontade do Pai. Qual é o trono? A vontade do Pai realizada. É engraçado porque ficou com essas palavras parecendo coisa de castelo, de rei, que não sei o quê, mas não é. É trono, o trono da vontade do Pai. Né? Sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos. Vocês também vão ter que promover a vontade do Pai. É isso que ele está falando. Vocês também vão promover a vontade do Pai. Não é um trono para ficar sem fazer nada, não. É o contrário. Vai surgir uma responsabilidade muito grande para vocês encadearem uma série de manifestações no planeta, de manifestações nesses grupos que vocês estão vinculados para alavancar a consciência deles também para essa essência divina esquecida. Regenerar essa essência desprezada no passado. De Capela, né? 43 mil anos-luz de distância daqui. Para julgar as 12 tribos de Israel. Não é julgar de julgamento. Para promover a lei de justiça, amor e caridade. De julgamento nesse sentido. Aonde ficou faltando amor, você vai lá e ajuda a preencher. E estimula todos a preencherem. Aonde faltou caridade, vocês vão ajudar a todos perceberem esses sentimentos como essa essência é importante. Aonde faltou equilíbrio, que aí é a base da justiça, vocês vão ajudar a desenvolver esse equilíbrio. É nesse sentido. E todo o que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna.
Aí todo mundo fica assim, poxa, então eu vou largar todo mundo agora, vou largar todos os meus projetos, vou largar meus filhos, vou abandonar tudo. Não é isso que ele quis dizer. Não é fisicamente nesse sentido. Ele está dizendo, você se desligar de falar o seguinte, eu só quero viver a essência de carinho e de fraternidade com meus filhinhos. Eu vou ficar fazendo chameguinho durante 300 anos, durante 1000 anos. Isso não é o seu objetivo, como espírito imortal. Eu vou ficar de chameguinho com um pai que eu amo muito. Eu vou ficar de chameguinho para sempre. Nossa, eu amo tanto essa casa, eu não quero nunca me arriscar em ir para outro lugar. Porque eu quero amar profundamente ficar nessa casa. Eu gosto tanto dessa casa. Não é esse o objetivo. Você vai ter que colocar sua consciência para operar em outros lugares. Ah, não quero trabalhar em lugar nenhum, só quero trabalhar dentro da minha própria casa. Eu vou montar minha empresa e vou ficar aqui trancafiado com todo mundo para poder não ter que me expor a conviver com mais ninguém. Não é esse o objetivo da vida. Você vai ter que começar a expandir o amor que você germinou no seu lar para a grande família espiritual e para a grande família espiritual que está desencarnada e reencarnada. É nesse sentido que ele quis dizer isso. Ele não está falando para ninguém sair largando mãe, pai, filho, nada disso não. E ele conclui, entretanto, muitos que são os primeiros serão os últimos. E muitos que são os últimos serão os primeiros. Porque ele já sabia que mesmo aqueles que mais estudaram, que mais se dedicaram, vão achar que não vai existir mais tribulação. Não vai existir. Quer ver um religioso se revoltar? Tira o ente familiar que ele ama muito da família dele, pelo fenômeno chamado morte. Acabou, cara. Acabou. A pessoa entra no nível de revolta profunda. Onde está Deus, que não está vendo isso? Por que não protegeu? Por que não serviu os meus interesses de proteger a quem eu quero que proteja? Agora você manda em Deus? É? Não entendi. Tá mandando em Deus agora? Pô, você tá sinistro. Não é esse o objetivo. Então a gente precisa despertar para isso. Não é porque você está aprendendo sobre aspectos religiosos, aprendendo sobre aspectos profundos de consciência, que você está automaticamente liberto. Que você automaticamente não vai passar por nenhum problema, nenhuma dificuldade. Isso não existe. Você tem que amar as dificuldades, em termos de perceber que ali você se percebe e você tem que superar. E você tem que continuar prosseguindo e amando. Você tem que manter as ferramentas do amor afiadas e em serviço constante. Benevolência para com todos, ou seja, produzir um bem real e verdadeiro e genuíno para com todos. Indulgência, ou seja, tolerância e compreensão para com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Sempre. Sem parar. Isso é a lei de justiça, amor e caridade. E amando tudo que você faz. E amando tudo que Deus te proporciona nas rotas do seu destino. É difícil. É extremamente difícil, extremamente desafiador. Né? Então vamos orar. Vamos finalizar e vamos ter força para sair dos embaraços. Não, sair dos embaraços não. Superá-los com amor. E cada um que vem, que nós possamos superar cada um e aprender, né? Aprender a amar. Eu vou fazer a oração final. Senhor Jesus, agradecemos esse momento, que possamos, Senhor, nos fortalecer, amparados, Senhor, em cada aprendizado que temos para colocarmos em prática no nosso dia a dia, aprender a ser mais caridosos, a amar mais. Agradecemos imensamente esse estudo da noite, que possamos, Senhor, em cada lugar que chegarmos, levar esperança, perdão a todos. Agradecemos hoje e sempre e pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Obrigada, Senhor. Então vamos, gente. Vamos colocar em prática.